E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeiro e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. Mais uma segunda-feira, mais um episódio de Glitter aqui no canal. Dessa vez o capítulo 16, o capítulo anterior foi muito bom. Então eu tô muito ansioso pra ver qual vai ser o desenrolar daquele show de ontem, né? Na verdade, o show já tinha se realizado. A gente parou ali na notícia da manchete, então eu tô muito ansioso. Então se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Então sem muita enrolação, vamos lá. JK estava se olhando no espelho como se olhasse um fantasma. Estava pálido e estava suando. As pálpebras bem abertas revelavam a profundidade brilhante de suas pupilas e as íris estreitas tentavam, a todo custo, mascarar a descarga de adrenalina que a música injetou em seu corpo logo no início do show, quando a bateria disparou em Satisfaction. Tanta excitação que seu corpo parecia flutuar e isso não era um exagero. JK realmente achava que, se pulasse do parapeito de um prédio, mesmo no 10º andar ou algo parecido, deslizaria pelo ar como a pena de um pássaro forte e invencível. Um pássaro que transmite confiança no olhar, como um falcão ou uma coruja se o falcão for muito simplório. Sorriu. Estava se sentindo poderoso no momento. Estava se sentindo grandioso. Havia tantas pessoas gritando seu nome, nome esse que ele nem pensou que soubessem. Elas cantavam e dançavam, sorriam para a banda e curtiam a banda, o que só fez seu ego crescer até que se tornasse uma bola dura e inflexível contra a garganta. Sorriu outra vez e olhou para o punho dolorido e vermelho, com resquícios de sangue. Os filetes eram brilhantes e nada ameaçadores. Eles pareciam pérolas, joias preciosas incrustadas em sua pele. JK gostou disso. Gostou de sentir que uma coisa lhe afligia tanta alma agora. Que uma coisa que lhe afligia tanta alma agora era, no sentido literal da palavra, sua maior força, fora conquistada com a confiança que esbanjou em cima daquele palco simples e pouco iluminado. Porra, a sensação do nariz daquele imbecil quebrando bem nos seus dedos ainda estava tão incrível que JK sentia o ar faltando. Tamanha emoção eufórica e desgovernada que ondulava, elétrica, a linha da sua coluna, arrepiando a nuca e dando um sinal ao cérebro de que mais energia precisava ser gasta para que a alegria durasse ao fim da noite. O resultado disso era o crescimento gradativo do desejo de se jogar de cabeça em alguma situação maluca. Ele inchava dentro do peito como um balão e fazia seu coração tremer. Desesperado, junto com o olho esquerdo, e se não arrumasse qualquer outra coisa para suprir a queda brusca de adrenalina, acabaria fatigando rápido demais e não conseguiria aproveitar a comemoração com o resto da banda, que estava acontecendo no bar desde que encerraram o show. JK abriu a torneira e enfiou as mãos no fluxo gelado de água, tentando diminuir um pouco a temperatura excitante que corria pelas suas veias, incendiando sua virilha de um jeito não muito legal, já que estaria em público em alguns poucos minutos e o volume dentro da calça apertada estava visível demais para ser ignorado. Quando terminou, sacudiu os braços para uma secagem rápida e saiu do banheiro, caminhando pelo corredor escuro por apenas alguns segundos antes de bater de frente com alguém, reconhecendo de imediato o cheiro suave de colônia masculina. "Você não me viu?" perguntou, sorrindo de canto de um jeito que não estava acostumado a fazer perto dele. "O que te deixou tão distraído? Eu estava te procurando." Taeha sussurrou e pegou JK pelo pulso, caminhando apressado para trás de volta para o banheiro. "Que porra foi aquela?" Ele bateu a porta atrás dos dois corpos e arregalou os olhos de repente, meio admirado e meio confuso. Sua boca, normalmente sempre seca, estava aberta e úmida de alguma coisa melecada que parecia ser vodka misturada com suco, e JK quis tirar a prova diretamente dos lábios dele, com a língua solta indo de baixo para cima. A garota estava morrendo de medo. Taeha apertou as sobrancelhas e encostou o corpo no balcão de pias, cruzando os braços no peito com autoridade. Tinha razão no que estava dizendo e não abriria a mão dela, só fiz o que tinha que ser feito.
Hã? Ele sussurrou outra vez, fazendo uma careta. Depois, pareceu entender, então balançou com força a cabeça. Não é do soco que eu estava falando. Estou falando disso aí. Então ele apontou para seu corpo parcialmente nu e J.K. soltou um risinho divertido, pescando na mente o exato momento em que deixou a jaqueta cair e fez Tae-han ter um surto mental. Olhos arregalados e dedos escorregando tortos pela guitarra. Impagável. Só achei que seria legal ousar um pouco. Deu de ombros e relaxou ainda mais a postura no balcão, praticamente sentando nele. Você não gostou? Tae-han respirou da forma mais sofrida e dramática possível, se aproximando lentamente enquanto olhava para cima, em busca de uma resposta que J.K. achava que não soasse tão patética, porque sabia que, se ele soltasse o que estava na cabeça, pareceria constrangedor e sem nexo. Eu só não estava esperando, ele resmungou, parando de frente para J.K., sobrancelhas juntas em preocupação. Eu quase perdi o ritmo da música, erraria muito feio se continuasse olhando para mim por muito mais tempo. Mas você não disse que esses dias que gosta quando eu te olho desse jeito? J.K. intensificou o olhar, fazendo Tae-han apertar os lábios aflito. Só fiz uma coisa que você disse que gosta, onde tem erro nisso? Estava sendo um sonso Zé Mané, mas estava gostando das reações de Tae-han, que eram basicamente respirar fundo e tentar não olhar para seu corpo. Ele falhava na maioria das vezes, olhos curiosos deslizando pela pele suada, salpicada de glitter vermelho e adrenalina líquida. Mas não desse jeito, não em público. Tae-han respondeu e suspirou. É só que eu nunca tinha visto você assim, nunca tinha visto você sem camisa. E porra, qual é? Tae-han soltou um risinho sem graça. Você é muito gostoso, J.K. KKKKK. Vou até comentar aqui. Olha só, temos um avanço aqui. Mexeu a cabeça levemente para o lado e mordeu o lábio, contendo uma expressão debochada que faria Tae-han recuar, caso estivesse se sentindo inseguro. Então você me acha gostoso? Não é óbvio? Pensei que já tivesse ficado claro desde que nunca mais consegui tirar meus olhos de você. Tae-han riu outra vez e findou a distância, enlaçando preguiçosamente os braços ao redor da cintura de J.K., que inclinou o corpo para trás na intenção de observá-lo melhor. Mas eu falo de novo, não é um problema. Então fala, J.K. resmungou em desafio, apertando a nuca de Tae-han com uma mão e o quadril com a outra, pernas espaçadas para que ele pudesse se encaixar melhor entre elas. Desembucha. O Tae-han umedeceu os lábios melados e olhou diretamente para a boca vermelha de J.K., um sorrisinho indecifrável que já não tinha mais nenhum resquício de timidez ou medo, a confiança parecendo nascer nele depois de algumas doses de algo bem forte. Você é muito gostoso, Tae-han disse baixinho e bateu com as testas na sua, esfregando ambas as franjas ainda molhadas de suor. Satisfeito? Olhou para cima fingindo pensar. Não, ainda não. É mesmo? Ele levantou uma sobrancelha. E se eu te mostrar? J.K. abriu a boca para uma resposta, mas as mãos de Tae-han rodearam o colo de sua calça, puxando seu corpo para mais perto e fazendo um quadril esmagar o outro. Tanana, 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 tanana. Jesus! Eita! Eu vou comentar aqui. Eita! Nem vou ler esses hot não. Vocês me acompanhem. Eita!
Ok, até então só teve aquela parte, né? E parei aqui. Taeha voltou a segurar sua cintura e a beijar seu pescoço, tomando um impulso para cima na tentativa de colocar JK sentado no balcão, mas quando seus pés saíram do chão, Taeha perdeu um pouco o ritmo e as mãos subiram rápidos para as costelas, o que fez JK bater com a bunda na quina, dor aguda percorrendo seu cóccix. E será que vai ser hot? Tá, vamos continuar lendo então. Eu nunca mais te deixo me levantar desse jeito sem fazer um teste antes, com almofadas dentro da minha cueca. JK disse e riu quando Taeha começou a rir descontroladamente, tremendo contato em seu corpo. Puta merda, eu não sinto a porra da minha bunda. Foi mal, Taeha respondeu depois de recuperar o fôlego. Esqueci que nunca peguei um homem desse jeito e eu achei que você fosse mais leve. JK rolou os olhos e fez uma careta, mas ela desmanchou. Quando Taeha voltou com os dedos para seu peitoral, apertando-o em movimentos de abre e fecha, quase como se testasse se eles conseguirem fazer os mesmos movimentos de peitos femininos. Dá pro gasto. JK disse e Taeha olhou para cima atordoado. Ele perguntou, voltando a atenção ao seu peitoral, agora rodeando os biquinhos duros com delicadeza. Meus peitos, respondeu, não são grandes, mas dá pro gasto. Taeha sorriu animado e um pouco tímido. São os melhores, ele disse. São melhores, consegue me deixar excitado. Jimmy vive falando que segurar um peito de mulher é melhor que segurar dinheiro, mas quando toquei em um pela primeira vez, preferi ter ganhado 50 pratas. Eita. Tá se revelando. Hétero. Os diálogos aleatórios são os melhores. É verdade, tipo, ele soltou isso do nada. Vamos continuar, então. É porque é disso aqui que você gosta, Taeha. JK juntou os corpos, apertando de novo a mão de Taeha contra seu peito e lançando-o pela cintura com as pernas fortes. Impulso fazendo os quadris se chocarem e o tananã dele apertar o seu, provocando em ambos um urfar baixo. Taeha soltou uma risadinha. JK. Taeha repreendeu em tom divertido, dedos ainda rodeando os mamilos. Eu menti, sussurrou, e em um impulso agarrou-o pelos cabelos da nuca, puxando a cabeça dele para trás e afastando-as de seu corpo. É mentira, Taeha. Você não gosta de tananã? Taeha chiou de dor pela força com que JK segurou seu couro cabeludo e tentou se livrar dos dedos firmes. Mas isso só fez JK apertar mais, levantando uma sobrancelha em desafio. Estava se sentindo poderoso. Já sabe a resposta, boy. Ele resmungou e quis se aproximar, mas JK não cedeu. Ai merda, que droga, JK. Não gostou? Voltou a perguntar e Taeha ficou em silêncio. Se você não gosta, então bom, acho que devemos parar por aqui, não concorda? Taeha umedeceu os lábios e desviou o olhar, resmungando um palavrão emburrado um pouco antes de JK decidir afrouxar os dedos, permitindo que ele voltasse para perto e segurasse sua cintura outra vez. Eu gosto de tananã. Ele soltou, de forma contrariada ao que JK queria escutar. Eu gosto de tananã, eu gosto de tananã. Feliz? JK balançou a cabeça e praticamente miou uma resposta quando Taeha voltou a beijar seu pescoço. A boca quente, abraçando pedaços de pele como se quisesse tananã, língua felina captando gotículas de suor e glitter. Ele desceu ousado para a clavícula, onde mordeu de leve e de um jeito tão tímido que JK não pôde deixar de achar adorável, mesmo que não estivessem em uma situação tão adorável assim. Merda, eu adoro sua boca, resmungou para ele, fechando os olhos a um arrepio ligeiro na coluna. Eu adoro deixar você me tocar desse jeito. Segurou nos pulsos dele e deslizou as mãos para cima, para os braços, sentindo a camada grossa de pelos. Ok. Vou ficar quieto.
Mano, eles vão transar no lugar do show. Meu Deus. Chupão causa a morte, hein? Comentando aqui, relaxa, tá tudo certo. Chupão da morte, hein? Cuidado pra não matar o JK. Ó, o JK ama. Oh, e o Jimin sempre atrapalhando. Ah, JK, você está aqui, Jimin disse e foi para dentro de uma das cabines, virando de frente para um vaso sanitário. Estão perguntando de você, sei lá, no bar. Querem saber se aguenta virar a noite bebendo. JK soltou um riso quando Jimin virou minimamente a cabeça, mostrando um sorriso malicioso e provocante. Desafiador. Vou mostrar um quanto eu consigo beber, respondeu, só preciso encher a barriga antes. Fraco assim, ele rebateu por cima do barulho do xixi, parecendo rir em seguida. Só vale se você não comer nada. Eita. Quer matar meu menino consagrado. Isso parece uma competição, levantou as sobrancelhas torcendo os lábios em uma careta. Está querendo entrar em uma comigo? Jimin saiu da cabine e parou ao seu lado, ligando a torneira para lavar as mãos. Ainda estava com um sorrisinho divertido, a acidez vagando grossa dos lábios. 10 pratas que você cai antes de mim, ele falou, esfregando os dedos. Ainda não comecei a beber, então estou firme e forte. JK rolou os olhos e pensou por um instante. Jimin não estava sendo agressivo ou direto, parecia leve e confortável, o que significa que a competição seria mais para diversão do que para realmente provar alguma coisa. 10 pratas que você cai antes de mim, respondeu e cruzou os braços na frente do peito, usando sua melhor expressão debochada. Eu sou um poço sem fundo, meu amigo. Não era, na verdade tinha pouca resistência ao álcool, mas nunca participou de coisas assim. Nunca foi convidado para a roda de amigos que queriam só se divertir testando os limites um dos outros. Então JK sentia vontade de fazer parte de alguma coisa, de fazer parte de um grupo de verdade que não fosse os de apoio que sua mãe o obrigou a participar depois que Danny morreu. Jimin soprou um riso e secou as mãos nas próprias calças antes de levantar o queixo, claramente aceitando o desafio. É o que vamos ver, ele disse e deu de ombros. Aliás, belo chupão, está combinando com o de Taehan, sabia? JK sentiu o sorriso murchar, dando lugar a uma expressão de pânico que, ironicamente, estava igualzinha a de Taehan. Como assim? Foi uma pergunta estúpida, mas JK não conseguiu pensar em mais nada. Nós não, vocês são tão óbvios. Jimin balança a cabeça em negação e então virou para encarar Taehan, que parecia soar frio. Não vai querer sair com essa marca no pescoço, vai? Taehan não conseguiu responder nada, apenas manter os olhos arregalados e boca seca fechada em uma linha fina, firme e torta. Desespero praticamente criando forma em cima dos poros. Acha que vão perceber? Então, baixinho e quase inaudível, Taehan permitiu que as palavras escapassem. Quer dizer, ficou assim tão vermelho? JK não estava entendendo mais nada.
Jimin parecia saber exatamente o que tinha acontecido e Taehan estava agindo como se isso não importasse, como se não fizesse diferença e, de repente, sentiu que tinha perdido alguma informação útil ao longo do caminho, alguma interação entre eles que sugerisse esse tipo de conversa particular. Um ponto de interrogação brotou bem no meio de sua cabeça. Lógico que vão, Taehan. Jimin resmungou e puxou Taehan pelo pulso. Usa isso. Jimin começou a desenrolar a encharpe jeans que usava, mas Taehan fez uma careta e tentou se afastar, o que só fez Jimin grunhir e, irritado, e apertá-lo nos ombros para que não pudesse fugir ou virar de costas como uma criancinha birrenta feia. Não quero. Não quero, Taehan disse, voz grave parecendo, por minuto, assustadora e no fim frágil. Eu dou um jeito sozinho. Cala a porra da boca, eu sou seu irmão mais velho e sempre cuidei de você. Não é agora que isso vai mudar. Jimin enrolou a encharpe no pescoço de Taehan em cima do chupão e deu 2 voltas para que ela ficasse bem presa no lugar, deixando as pontas roçarem o peitoral. Pronto. Se perguntarem, você disse que estávamos só zoando aqui no banheiro, isso sempre cola. Jimin respirou fundo e então começou a caminhar para a saída como se nada tivesse acontecido, mas, movido pela leve ansiedade em saber o que estava rolando, JK o segurou pelo braço, dedos firmes enrolando na pele quente. Você sabe? Perguntou afobado. Jimin virou para encará-lo, nenhum resquício de confusão em seu rosto. Você já sabe? Jimin mordiscou o lábio e olhou para Taehan antes de responder. Tenho uma ideia. JK abriu a boca surpreso e franziu as sobrancelhas. Como? Jimin soltou um risinho e lentamente puxou o braço para trás do próprio corpo. Jimin, cuidado com essa matraca. Taehan repreendeu, mas Jimin só fez um gesto com a mão desconsiderando completamente o que ele tinha dito. Jimin... Taehan só beija na boca das namoradas e, como terminou com o cast já tem um bom tempo, a língua dele deve ter virado um fóssil raro. Jimin respondeu mesmo com todos os protestos de Taehan, que atravessou o banheiro correndo para impedi-lo de terminar. E aí? Sai Taehan, que droga. Jimin foi agarrado por trás e acertou uma cotovelada em qualquer lugar do corpo de Taehan, que não recuou e tentou cobrir a boca dele com uma das mãos. Para de falar. E aí do nada, ele está com um chupão, e eu sei que não foi com ninguém dessa festa, porque ele não confia em estranhos. Jimin gritou e finalmente foi solto por um Taehan completamente emburrado. Sem contar que ele não tira aquele sorriso besta da cara, parece um adolescente que não consegue parar de pensar no primeiro beijo. É mentira, eu não beijo só minhas namoradas. Taehan retrucou e JK soltou uma gargalhada curta, achando graça de toda a situação. Está exagerando. Ah, claro, desculpa, deixa eu corrigir então. Taehan só beija namoradas e o JK. Ai, mano. Começar aqui. Ai, esse capítulo. Jimin levantou uma sobrancelha e isso só serviu para deixar Taehan ainda mais nervoso. O vermelho brilhando colorindo parte do pescoço e das bochechas. Claro que não, eu já beijei outras pessoas além delas. Quem então? Jimin sorriu. Tom desafiador e cortante. Quem além de Pandora, Jenny, Cassie, Georgia? Jimin recuou, aturdido, e JK arregalou os olhos, porque estava entrando em uma área delicada e perigosa, uma tão frágil que poderia fazer os dois explodirem a qualquer momento. O quê? Jimin sussurrou, tão chocado que não havia mais resquício de deboche em seu rosto. O que está dizendo? Eu a beijei. Uma vez. Quando? Jimin deu um passo para frente, mas não era ameaçador, era só assustado e confuso. Quando a mãe dela foi embora, Taehan respondeu. Ela estava desolada e ela só quis me beijar e eu a beijei de volta. E você não me contou? Você sempre me contou tudo, eu sempre te ajudei em tudo. Jimin aumenta a voz, ainda parecendo chocado demais para conseguir expressar raiva. Por quê? Por que não me contou? Taehan encolheu os ombros e algo em seus olhos gritava arrependimento. E não parecia disposto a falar, mas queria mostrar que havia um motivo, um que ninguém poderia saber, nem mesmo JK. Vocês estavam ficando? Jimin perguntou com lágrimas nos olhos. Era por isso que estava distante de mim?
Por isso que andava estranho e distraído, vocês não queriam me contar, foi isso? Taehan balançou a cabeça negando, foi só aquela vez e não aconteceu de novo. Você gostava dela? Gostava dela, Tai. Como você gostou de Cassie e como gosta do... Jimin virou lentamente a cabeça para encarar JK, mas engoliu a seco e não conseguiu completar a frase. Silêncio estranho tomando conta do ar. Gostava? Taehan mordiscou o lábio, piscou, respirou fundo e disse não. E foi aí que JK se sentiu um intruso no meio deles, um intruso no meio da banda, porque não sabia nada sobre Georgia e não sabia nada sobre a relação dela com eles, nada sobre a voz que ela tinha, nada sobre seus interesses, medos, sonhos, objetivos ou reflexões. Georgia era um fantasma, mas JK também se sentiu um naquele momento. Estava, afinal, observando tudo de fora, sem realmente estar inserido no meio deles, exatamente como ela, provavelmente, estava fazendo. Então escondeu isso de mim por nada? Ficou estranho comigo por nada? Jimin soltou um som de deboche ácido e duro de engolir. Foda-se. Jimin virou as costas e saiu do banheiro, mas, contrariando o costume de sempre, a porta não bateu, externando que ele tinha ficado muito mais magoado do que irritado. Agora vamos para o ponto de vista do Jimin. Quando passou pelo bar, disse ao pessoal que estava indo fumar do lado de fora porque não queria sufocar enquanto bebia. Parado na calçada, com as mãos nos bolsos da calça jeans e um cigarro aceso entre os lábios, Jimin observava os hippies do outro lado da rua dançarem ao som de alguma música animada e diferente. Sensação fresca do sabor horroroso de menta invadindo seus pulmões de uma forma que, se fosse em qualquer outra situação, ele acharia irritante e ruim, mas era a única coisa que tinha disponível no bolso, então não desperdiçaria a chance. Segurou a ponta do cigarro de qualquer jeito, puxou a fumaça, respirou e deixou ela correr lenta pelo organismo antes de soltar o restante pelo nariz, praticamente nem piscando para isso, apenas sentindo uma vontade imensa de sufocar com a nicotina. Merda de cérebro que não sabia lidar com as situações inusitadas. Merda de cérebro que não sabia lidar com imprevistos. Merda de cérebro que não sabia lidar com surpresas, com qualquer coisa que fugisse do planejado. Era um completo obcecado por organização mental e isso atrapalhava tanto sua vida que, algumas vezes, sentia que a cabeça pegaria fogo sem que ele fizesse esforço para isso. Uma completa piada. Você nunca fuma do lado de fora. Escutou uma voz doce e virou minimamente para trás. Cassie estava se aproximando, sorriso largo de sempre e braços em volta do corpo como forma de se aquecer. Sorriu para ela e voltou a olhar para os hippies, soltando pouca fumaça para frente, para longe do rosto bonito da ex-namorada do irmão, a única que Jimin realmente gostava. Lá dentro é meio pequeno, mentiu a consciência de que estava mentindo, só para vê-la apertando os olhos em desconfiança e balançando a cabeça em negação. Você é um péssimo mentiroso, ela respondeu, rindo alto em seguida. Consegue ser ainda pior que o Taehan. Algumas vezes Taehan parece uma criança, concordou e tragou mais uma vez. Uma tragada profunda e cheia de vontade. Ele entra em pânico tão rápido, não consegue sustentar nada, nem mesmo a verdade. Se confrontando, ele só grita, se irrita, se debate, empurra e foge. Surta, Cassie completou. Ele surta. Soprou fumaça e olhou para ela, mordiscando um pouco do lábio enquanto pensava que ela estava certa, que estava sempre certa. Cassie parecia saber de tudo, sempre atende aos mínimos detalhes, principalmente aos de Taehan, mas Jimin desejava que ela enxergasse além, que enxergasse outras pessoas também. Ele beijou Georgia, você soube? Perguntou e engoliu saliva amarga, no dia que a mãe dela foi embora. Cassie piscou, mas não esboçou nenhuma reação além de um sorriso. Um triste e diferente que Jimin desejou arrancar para torná-lo feliz e radiante como sempre, porque ela simplesmente não merecia se sentir magoada desse jeito, por algo que não tinha culpa. Não, ela respondeu, mas não fico surpresa, eles eram muito próximos. Jimin suspirou, pensando nas palavras de Taehan.
Sabia que eles eram muito chegados e que Georgia parecia gostar mais de Taehan do que do resto. Talvez ela fosse apaixonada por ele, mas se eram assim tão apegados, então por que não continuariam com o que começaram? Por que simplesmente pararam? Porque um romance não nasceu. E se ele não nasceu, se esse não foi motivo para Taehan começar a agir daquele jeito estranho e recluso, então o que era? O que ele tinha? O que estava sentindo? Taehan nunca me contou, então só fiquei sabendo agora porque eu deixei nervoso quando disse que ele nunca beijou ninguém além das namoradas. Rio fraquinho ao lembrar do desespero que Taehan deixou transparecer. Namoradas e aparentemente JK, um homem. Tragou mais um cigarro uma última vez e jogou no chão, pisando por cima com a bota antes de pegar outro no bolso, acendendo-o com pressa e dedos trêmulos. A ideia de Tai estar beijando um homem ainda era tão estranha, não parecia certo, mas também parecia, porque ele estava feliz pela primeira vez na vida e isso era bom. Jimin gostava de vê-lo assim, mas se era bom e se era certo, então por que o pai dizia que era intragável e nojento? Seu pai era mais velho e mais experiente, tinha lhe ensinado tantas coisas diferentes e difíceis, proferido tantos ditados encantadores. Então por que dizia que um homem beijar outro era errado? Por que ele diria isso se não fosse realmente errado? Exatamente. Isso não entrava na cabeça de Jimin, mas ele estava tentando. Todas as noites antes de dormir, pensava nisso, e aos poucos achava que conseguiria se desprender dessa visão. Achava que conseguiria dar passos por si só sem a voz do pai lhe dizendo o que fazer e como fazer. Mas ainda era difícil, tão difícil apagar a imagem que ele tinha dele. Jimin se sentia um traidor quando desejava que ela simplesmente sumisse e parasse de controlar suas percepções desse jeito tão macabro. Está chateado porque ele não te contou ou porque ele beijou um homem? Cassie perguntou e, de um segundo para o outro, estava com aquele olhar astuto que conseguia decifrar tudo. Eu te conheço de mim, você não se incomodaria tanto com a segunda opção. Você já desconfiava, lembra? Disse pra mim que achava que Taehan gostava de caras. Tem muita merda na minha cabeça, Cass. Confessou e tragou de novo, balançando o corpo para frente e para trás, sobrancelhas franzidas em agonia. Algumas vezes eu penso que tudo bem, a vida é dele. Mas outras eu penso no meu pai, fico nervoso e assustado. Fico com medo de machucarem ele. Fico com medo dele se transformar em outra pessoa, uma irreconhecível. Taehan mudou tanto nesses últimos dias, ele não sei. Mas parece que nunca mais vamos andar no mesmo ritmo de novo. Ele só está feliz de mim, Cassie disse. Eu sei que é difícil pra você, eu sei que é, e também é difícil pra mim, mas o Taehan é assim, é a essência dele. E ele está mudando, mas pra melhor. Vamos ver os comentários disso. Sensato, né? Jimin sacudiu a cabeça e soltou a fumaça, não querendo concordar com isso. Eu só queria que ele me contasse, queria que tivesse sido feliz comigo, não com outra pessoa. Eu sou irmão dele, qual é, Cassie? Eu sempre fiz de tudo pelo Taehan, mas então ele começou a se afastar e parecia nunca estar aqui. Jogou a bituca no chão e pensou em acender mais um, mas a garganta já parecia muito irritada, então preferiu deixar para outra hora. Eu queria que ele me dissesse o porquê de estar feliz, queria que me contasse que gosta de caras, quer dizer, foda-se, porra, eu sou irmão dele. Queria sentir que ainda faz parte da vida que o ajudei a construir. Taehan sempre foi uma criança frágil e sozinha, eu limpava seus joelhos ralados e o fazia companhia no recreio, quando mais ninguém parecia querer estar por perto. Eu o consolava durante a noite, quando nossos pais brigavam e cobria os ouvidos dele, deixando os meus abertos para qualquer coisa. Eu o animava quando ele ficava triste de um minuto para o outro. Comprava bolinhos e fazia sopa. Até aceitei, uma vez, me vestir de príncipe para brincarmos de casinha, enquanto ele era, ironicamente, outro príncipe. Eu era tudo para ele e, de repente, não era nada. E isso aconteceu bem antes de JK aparecer. Você acha que isso mudou porque ele começou a se envolver com Georgia? Cassie perguntou com a voz doce de sempre. O Taehan disse que foi só um beijo, respondeu. Eles não se envolveram depois disso. Mas Taehan começou a ficar mais estranho que normal nessa época. Pensei que ele quisesse que tivesse sentido um relacionamento.
Mas então eu descubro que por parte dele não existe essa vontade. Oi, mãe. Jimin, eu vou te dizer o óbvio, então presta atenção aqui. Cassie suspirou e apoiou ambas as mãos em seu ombro. O Taehan gosta de homens, mas ele nunca vai te dizer isso. Ele nunca vai dizer pra ninguém, muito menos pra si mesmo. Apesar disso, ele é seu irmão e o que quer que o tenha feito se afastar, porque não tem muito a ver com você. Dei tudo errado. Apesar disso, ele é seu irmão e o que quer que o tenha feito se afastar pode não ter muito a ver com você. Ele te ama demais, consegue enxergar isso? Eu não sei se ele me ama. Eita. Eu não sei se ele me ama. Deixa de besteira. Ela aumentou o tom de voz. É claro que ele te ama, vocês se amam demais. O Taehan só não precisa te contar tudo para te incluir na vida dele. Isso não é necessário. Você já está nela, Jimin. Já está e nunca vai sair. Jimin parou, piscando um pouco para melhorar a vista embaçada. Ele se afastou delicadamente de Cassie e voltou a olhar os cíperes, sentindo algo estranho cutucar a cabeça. Algo quente que não tinha nada a ver com as dores usuais, algo revelador. Mas, se ela tinha e seu cérebro confiava nisso, então por qual motivo seu coração continuava tão aflito? Heather estar aqui. Preferi mudar de assunto, voz baixa e contrariada rasgando o som suave do vento. Veio me ver domingo passado. Elas tinham uma rixa e Jimin sabia. Taehan contou que, de certa forma, Heather disse a Cassie que ela estava perdendo tempo com o homem errado, porque em suas palavras, ele não tinha culhões e parecia sempre atento demais às bundas dos companheiros da banda dela. E, apesar de Jimin achar que não era totalmente provável, nunca tinha visto isso acontecer. Cassie ficou furiosa com Heather e não com Taehan, e a amizade que elas estavam começando a construir desabou em um piscar de olhos, a relação se tornando puramente provocação mútua. Vaca. Cassie fez um som de desagrado e Jimin sorriu, achando engraçado como ela não conseguia de jeito nenhum esconder o que sentia, e era por isso que Jimin nunca teria coragem de convidá-la para sair. Por mais que sempre recebesse aquele olhar azul e gentil, ainda não era o apaixonado, o que ele mais queria ver desvendando sua alma, porque esse era sempre direcionado a Taehan. Cassie era apaixonada por Taehan e Jimin era apaixonado por ela desde que a viu pela primeira vez, naquele festival de rock onde Taehan foi forçado a ir para ver se melhorava um pouco o humor. Quando bateu os olhos nela, sentiu o coração disparar, mas estava com outra pessoa no colo. Estava beijando outra mulher. E era nisso que Jimin perdia tempo, às vezes pensando. Se estivesse sozinho, as coisas seriam diferentes. Se estivesse sozinho, Cassie teria estendido aquele curto contato visual ao invés de caminhar, sem sol até Taehan, que estava bebendo qualquer porcaria em uma mesa coberta pelo sol. Se estivesse sozinho, seria mais feliz hoje com ela ao lado? Jimin não sabia responder, mas pelo menos sabia disfarçar, então nem Taehan, nem Cassie, nem sua mãe tinham conhecimento de seus sentimentos. Não que qualquer um deles se importasse, claro. Suspirou derrotado. Pensei que nunca mais a veria de novo, murmurou, lábios secos e amargos de nicotina. Pensei que ela era a peça perdida do meu passado. Ela é, Cassie retrucou. Ela é, assim como seu pai. São duas peças que não vale a pena colocar de volta no tabuleiro, então aproveita as novas e essas aí que se fodam, certo? Você ficou sabendo? Ficou sabendo o que ela fez? Cassie balançou a cabeça e seu perfume doce invadiu as narinas de Jimin, que fechou os olhos para aproveitar melhor. Taehan me contou por cima, ela respondeu. Estava séria agora. Ela chegou meio transtornada aquela noite e disse algo que alguém tinha se ferido. Sim, um fazendeiro. Jimin respirou fundo, tentando retomar fragmentos de memória daquela noite. Tive que correr de volta ao celeiro para tirá-lo de lá. Não dormi por 3 dias achando que ela tivesse morrido por inalação de fumaça. Como o celeiro pegou fogo? Jimin queria ter uma resposta para isso, mas ele simplesmente não tinha. Estávamos do lado de fora, longe bastante do celeiro, então eu dormi depois de beber pra um caralho. Deu de ombros. Usamos alguma merda tranquilizante também.
Eu não lembro o que era, mas acabei perdendo o pique e quando acordei, Tae-Hee estava me sacudindo e gritando que o celeiro estava pegando fogo e que tinha gente lá dentro. Cassie apertou as sobrancelhas e foi a primeira vez que Jimin a viu parecendo genuinamente preocupado, com os lábios partidos enquanto pensava em uma resposta. E você nunca ficou sabendo da história toda? Tae-Han nunca te contou? Acho que ele preferiu deixar pra lá. Chutou uma pedrinha invisível. Eu só sei que Heather tinha algumas bombinhas ilegais no bolso, mas não sei como tudo começou. Acho que ela apareceu só por isso? Cassie soltou uma risada descrente. Quer dizer, não é possível que seja tão burra, é? Talvez ela esteja aqui só em folga da banda. Não fica remoendo muito isso. É, Jimin resmungou. Talvez você tenha razão. Agora vamos pro Tae-Han. No fim da noite, Jimin perdeu a competição para JK por uma única dose de tequila e ficou tão transtornado que quase chorou, o cheiro do álcool emanando através de todos os poros de seu corpo. JK, surpreendentemente, estava apenas incrivelmente alegre e soltando um riso frouxo atrás do outro, olhos acelerados passando pelo rosto enquanto contava de novo a vitória, praticamente fazendo Jimin espumar de raiva e frustração, o que foi realmente divertido de assistir. Quando tinha comemorado o suficiente, quase às 2 da manhã, Seokjin anunciou que estava indo para casa e assim o grupo começou a se desfazer lentamente até sobrar apenas Tae-Han, JK e Jimin, que dormia no ombro dele, e Storm. Todos os quatro cansados demais para mais uma rodada oferecida pelo dono da casa. Storm, podemos ir para sua casa, né? JK sugeriu. Estava meio torto com o peso de Jimin em seu ombro, mas continuava elegante como sempre, e Tai quis beijá-lo até perder o fôlego. As mosquitos me comendo aqui embaixo. Podemos tomar mais alguma coisa na sua piscina aquecida toda chique até o amanhecer, já que eu não estou com sono agora. Rica, né? E onde Jimin vai ficar, gênio? Ela resmungou e coçou os olhos, parecendo exausta. Aliás, onde vocês vão ficar quando estiverem querendo dormir? Deixa de ser egoísta, sua casa é enorme e tem 2 quartos de hóspedes. Jimin sorriu, quer dizer, JK sorriu daquele jeito charmoso que, agora, e graças a Deus, era direcionado a Tai também. Largo Jimin em um e eu fico com Tai em outro. Storm levantou uma sobrancelha soando completamente sugestiva. Então soltou um risinho debochado, apanhando o rosto bonito na mão fechada em punho, parecendo pensar por alguns minutos. O Tai ficou com vergonha, era estranho como, além de Jimin e Cassie, Storm também parecia perceber o que estava rolando com JK. Não estava acostumado a deixar que tantas pessoas soubessem sobre sua vida, e apesar... Eu não quero agora. E apesar de sempre ter desejado alguém para confessar segredos, estava confortável em não deixar ninguém saber sobre sua pequena dificuldade em se relacionar com mulheres, seja sexualmente ou emocionalmente. Então parecia muito estranho que tantas pessoas lhe lançassem esses olhares arteiros. Só tenho vinho na geladeira. Esqueci de passar no mercado essa semana, então, se você misturar do jeito que você sempre misturou, vai vomitar na minha piscina. Ela respondeu, finalmente fazendo JK contorcer o rosto em uma careta e Tae-Han gargalhar. Não vamos beber nada. Qual é? JK bufou e estalou a língua no céu da boca. Eu competi com Jimin e estou muito bem, não vou passar mal. Você bebeu cerveja a noite inteira, assim você raramente passa mal, ela retrucou. Quando mistura é que começa a ficar enjoado. Era incrível como Storm conhecia JK tão bem. Eles eram tão próximos e sabiam tudo um sobre o outro, o que só fez Tae-Han ter vontade de conhecê-lo melhor, conhecê-lo nesse nível tão íntimo e diferente. Queria poder carregar a sensação de que não era só uma pessoa qualquer na vida dele, que não era só uma pessoa que ele achava bonitinho, que não era só, como seu pai dizia, uma bundinha bonita. Gostava de JK e gostava de verdade. Queria que fossem mais amigos acima de amantes casuais. Não gostava da ideia de só usá-lo pra sexo. Não gostava da ideia de simplesmente usar. Então queria se aproximar
para ele, mostrando que era real, que suas intenções eram reais. Depois de muito insistir, Jake conseguiu fazer Storm deixar que eles bebessem pelo menos 3 taças na piscina, o que era claramente uma vitória. Então eles pegaram um táxi até aquele bairro de rico, onde todas as luzes dos postes eram brancas demais e todos os muros eram altos demais. E quando passaram pela rua onde J.K. dançou Sing in the Rain e deixou Tae-Hee beijá-la no pescoço, ele colocou o rosto no vidro e abriu um sorriso largo, completamente bobo. O que foi? J.K. perguntou, tom divertido no fundo das palavras. O que foi? Tae-Hee voltou para o lugar e olhou para ele, mordiscando o lábio que não queria parar reto, sempre esticando ao redor dos dentes em uma expressão alegre e besta, expressão de adolescente apaixonado. Dançou para mim aqui, lembra? Eu ainda lembro. J.K. sorriu, mas seu sorriso era menor e seus olhos estavam brilhando. Brilhando de um jeito em que Tae-Hee não conseguiu ler, mas sabia que significava alguma coisa. Claro que eu lembro. Chegaram na casa um pouco depois e J.K. ajudou Tae-Hee a levar de mim para um dos quartos de hóspedes, onde praticamente o jogaram em cima da cama de casal gigante e o cobriram com um lençol, fechando a porta em seguida. Respiração regular e tranquila dele soando quase como música aos ouvidos cansados de tanta discussão desnecessária. Já do lado de fora, no jardim bem iluminado, onde fizeram um último ensaio fotográfico, J.K. discutia com Storm sobre a possibilidade de beber 5 taças e não 3, enquanto Tae-Hee pensava como entraria em uma piscina com as roupas pesadas que estava usando. Só 3 e ponto final. Deixa de ser tão teimoso, ela disse e rolou os olhos, colocando garrafa de vinho no chão ao lado da escada da piscina que exalava vapor quente. Entra de uma vez antes que eu desista e eu te mando embora. Entra de uma vez antes que eu desista e te mande embora. Ele repetiu com um tom de voz fino e enjoado, fazendo uma careta em seguida. Você é muito chata. Storm riu e tirou a regata que estava usando, jogando-a em qualquer lugar do gramado. Tae-Hee arregalou os olhos e pensou em virar as costas para dar privacidade, mas como ela já estava até mesmo arrancando a saia de couro sem se importar de estar sendo observada, simplesmente desistiu e a olhou ser sensual mesmo que ela não estivesse fazendo de propósito. Se sentiu invejoso e inferior. Storm era tão bonita e ela sabia disso. Era confiante e muito segura. Tae-Hee sentiu que nunca seria como ela. Nunca seria tão bem como ela. Nunca faria J.K. satisfeito da forma que ela provavelmente fazia. Era só um homem cheio de manias e paranoias. E onde estava a excitação nisso? Onde estava a graça nisso? O que tinha de tão legal em si que chamou a atenção de Tae-Hee? Não sabia dizer. Inseguranças agora, nessa altura do campeonato? Entrar de roupa numa piscina, tipo, what the fuck, you know, what the fuck. Tá, o Ty mordiscou o lábio pensativo. Olhou para Storm, que estava enchendo as taças de vinho e cantarolando Rolling Stone, parecendo incrivelmente livre em apenas calcinha e sutiã, parecendo incrivelmente confortável de um jeito que ele nunca seria. Entrou com todas as peças de roupa. Ai, meu Deus, vou arrotar. Desculpa. Encostando no canto ao lado da escada, onde esticou os braços na borda e observou atentamente J.K. correr, seminu e completamente... Meu Deus, o povo tá causando já por um pedaço de grama e pular na piscina em forma de canhão.
gritando antes de agitar a água e fazer ela respingar em todo o seu rosto. Que susto, achei que ia ter algum hot, um surubom, sei lá. Taeha, você quer vinho? A voz do Storm. Ah, tá. Você não tem muita cara de quem gosta de vinho, mas ainda é álcool, então é válido. Eu não tenho costume de tomar vinho, mas você está certa. Soltou um risinho e pegou uma taça, bebendo boa parte do conteúdo em uma golada só, olhando para o rosto lindo de Storm enquanto pensava que jamais seria tão lindo como ela. Uta, pare de se comparar. Pare de se comparar. Na falta do que gostamos, qualquer coisa serve. Ela deu de ombros e sorriu, um sorriso cheio de dentes. Eita. Cadê? Ah, tá. Um sorriso cheio de dentes que facilmente derretaria seu coração se ele derretesse com qualquer outra coisa vindo de uma mulher. JK adora essa piscina. Parou de encará-la e voltou a olhar JK, que agora estava do outro lado, afundando e subindo, sacudindo os cabelos e alisando-os para trás. Ele estava sorrindo, algumas vezes gargalhava, parecia tão feliz e tão vivo, tão animado. Taeha gostava muito de vê-la assim, livre e simples. Olhou para Storm outra vez. Você é linda, disse finalmente. Queria testar uma coisa e mesmo que estivesse morrendo de vergonha, precisava cessar a dúvida. Eu te acho muito linda. Ela bebeu do vinho, tranquila como se não tivesse escutado nada. Então umedeceu os lábios e sorriu de novo, olhos fechando no processo. Obrigada, Taeha, ela respondeu, você também é muito linda. Mas de frente dela não conseguia se sentir confortável com isso, muito menos simplesmente aceitar o elogio e agradecer. Se sentiu uma piada de merda. Não pensem em tomar o vinho todo sem mim. JK gritou e nadou até estar perto deles de novo, limpando levemente o rosto com as mãos molhadas e espalhando ainda mais a maquiagem vermelha pelas bochechas. Cadê a minha taça? Storm entregou uma a ele, que bebeu tudo de uma vez sem nem mesmo piscar, batendo com o cristal na borda da piscina antes de virar para Taeha e abraçá-lo pelo pescoço, juntando os corpos com rapidez e sem nenhuma vergonha. Taeha congelou e, ao invés de conseguir afastá-lo, só soltou uma risada nervosa e olhou para Storm outra vez, que bebia como se não tivesse vendo nada. JK, assim não, sussurrou para ele e o segurou pela cintura para tentar distanciá-lo. Mas JK era forte e não moveu sequer um músculo para longe, inclinando o rosto para seu pescoço em um beijo lento e torturante. JK. Tudo bem, Tai. Ela estava segurando um baseado, o preto de Namjoon, e levantando as sobrancelhas. Faça o que você quiser. A minha casa é tipo um paraíso particular, ninguém julga ninguém. Ai, ai. Mas é isso, né? Cadê? Desviou o rosto quando JK tentou beijar sua boca. Estava nervoso, se sentia inseguro e inferior a Storm. Então JK simplesmente queria trocar amassos ali na frente dela, que já tinha feito isso milhares de vezes. E se não beijasse tão bem quanto ela, e se não tivesse uma pegada tão boa quanto a dela? Porra, estava sendo observado por uma pessoa linda, confiante e sensual. Mas não era nada perto disso. Então como poderia só se soltar e deixar que os hormônios falassem mais alto? Era impossível. Tai, fiquei a noite inteirinha querendo um beijo seu. JK resmungou manhoso ao pé de seu ouvido, mas estava tão desconfortável com a situação que nem conseguia se arrepiar. Por favor, meu bem. Olhou para Storm outra vez.
Agora ela acendia o baseado e puxava 2 vezes até mais rápido. Fechando os olhos, a sensação de cabeça na borda da piscina para curtir melhor a brisa. Aqui não, JK, desviou o rosto de novo e mordiscou o lábio, olhando para qualquer coisa que não fosse a expressão magoada dele. Depois, tá bem? Ele respirou fundo e então bufou, se afastando sem insistir de novo, encostando o corpo ao lado do de Storm e puxando o baseado da boca dela para colocar na própria. O sorriso charmoso nascendo outra vez enquanto escutava uma piada qualquer sobre estar parecendo uma drag queen. Terra se sentiu observando tudo de fora. Se sentiu mais uma vez minúsculo e pouca coisa para uma pessoa tão incrível e desinibida como JK. Se sentiu frágil e muito covarde. Quando o sol começou a nascer, Terra já estava cansado demais de estar na piscina e sua pele começou a enrugar. Então pulou para fora dela e ficou sentado na borda com aquelas roupas irritantes grudando em seu corpo. Esperou JK terminar de fumar o quinto cigarro da madrugada enquanto observava o horizonte, com Storm deitada em seu ombro e rindo de alguma coisa que não conseguia escutar. Não tá com ciúmes, hein? Depois, dentro de casa, Storm pediu para ele vestir umas roupas mais confortáveis para dormir. Elas eram uma camiseta preta comum e uma bermuda de pijama da mesma cor, ambas peças de JK, que ficavam reservadas em uma gaveta específica, quase que eles fossem realmente um casal. Se trocou no banheiro e evitou olhar no espelho para evitar uma crise de choro que tinha tudo a ver com sua aparência deformada comum. Mas a gente já sabe que o Tai tem esses problemas, né? Então caminhou para o quarto de hóspedes onde ficaria com JK e se enfiou para dentro das cobertas, puxando-as até o queixo como uma criança assustada faria. Queria desaparecer. O JK... Eita. Vamos falar sobre a Georgia?
Tô descansando um pouco a voz. Nossa, mas o Terra se abriu muito, né? Tipo, do nada assim, sabe? Nossa. Manteiguinha do meu pão, goiabinha do meu doce, tampinha da minha garrafa. Não vou ter que comentar. É pulei demais, eu acho. Ah, tá. E o Hot? Hot vai começar.
se Deus existisse, Terra tinha certeza de que ele seria JK, então ele estava se sentindo imensamente poderoso por beijar uma pessoa que, aos seus olhos, era completamente etérea. Meu Deus, parça. Morri. Eita. Eita. Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus, parça. Nossa, minha alergia tá. Uau. Meu Deus. Eita. Meu Deus. Meu Deus.
Meu Deus. Mano, o JK. O JK. Meu Deus. Meu Deus. Mano. Meu Deus. O que eu estou lendo, Brasil? Meu Deus, cara. Meu Deus. Meu Deus, cara.
Meu Deus. Meu Deus, eu achei que tinha acabado. Meu Deus, eu tô chocado, parça. Eu não estava preparado psicologicamente pra ler isso 9h09 da manhã. Meu Deus, cara. Meu Deus. Meu Deus, peraí. Vamos pra Hosuki. 6 da manhã e Hosuki pensou que tivesse morrido. Era sábado e Hosuki nunca acordava cedo em um sábado, então só podia estar no céu, com as harpas dos anjos tocando algum salmo no volume máximo para que ele finalmente levantasse da cama quentinho e confortável. Porra. Encarou o teto completamente branco e passou as línguas pelos lábios secos. Sua boca estava com gosto de marihuana, cigarro, cerveja, vodka, buceta e cu, mas isso não era problema. O problema mesmo era que seus dentes pareciam pesar nas gengivas, inchaço psicológico delas, fazendo Hosuki perceber que ainda estava completamente bêbado. 2 semanas depois do show na casa de hippies, a vida de todo mundo virou de cabeça para baixo. Faz 2 semanas já. Eles tinham presença marcada todas as noites em bares diferentes espalhados por todo o Brooklyn. Era cansativo, mas também era excitante, muito excitante, e Hosuki estava aproveitando mais do que todo o resto. Ele se enfiava em boates e bebia até esquecer o próprio nome, depois fumava alguma coisa e transava em algum banheiro público com uma pessoa que ele nem conseguia enxergar o rosto direito. Era do caralho, mas ele se esquecia às vezes que era um ser humano e que todo humano tem limite. Resmungou e apertou os olhos com uma mão trêmula, a pressão baixíssima fazendo bolotas pretas contornarem os cantos de sua visão, enquanto o álcool ainda potente no sangue tornava seus músculos leves como penas. Vibração esquisita pinicando por baixo da pele, sentia que ia desmaiar. Experimentou mexer a cabeça, mas o pescoço doeu e ele parou de tentar, respirando fundo ao relaxar completamente na cama. Calafrio ruim passando como uma língua pela sua espinha. Nota mental. Misturar mais marihuana com nicotina da última vez, porque pelo menos a sensação de estar chapado por baixo da sensação de fraqueza é muito irada. Meu Deus. Beleza, docinhos, fora da minha cama, disse em tom alto, batendo nas bundas de ambos os corpos, esparramados a seu lado. Eu sou um homem de negócios e tenho coisas a fazer, já podem vazar. Era mentira, ficaria tocando guitarra e fumando pelo resto do dia, mas não queria dividir o momento com mais ninguém. Só mais um pouquinho, papai, a voz manhosa da garota soou como música aos seus ouvidos, mas embora pensasse que sexo matinal seria uma boa, precisaria levantar antes de vomitar no próprio pescoço. Deixa a gente ficar mais um pouco, ainda é muito cedo. Sentiu um beijo molhado no ombro, um bem quente e gostoso, mas apenas sorriu antes de sentar de súbito, enjoado demais para retribuir o carinho. Vou tirar água do joelho e quero os dois de pé assim que voltar, anunciou e saiu da cama, escutando os resmungos e os palavrões, cabeludos enquanto puxava uma bermuda confortável até os quadris, tronco desnudo sentindo vento frio vindo da janela aberta.
Você disse que gostava de mim, rolou os olhos, disse que passaria o dia comigo. Quem acredita nesse papo furado hoje em dia, Luke? Resmungou. Como assim? Você é um filho da puta, a garota grunhiu. Meu Deus. Ele é bi. Meu Deus. Não presta. Depois de levar as duas gracinhas para fora de casa através da loja do pai, Rosuke correu para o banheiro e vomitou tudo que tinha ingerido na noite passada. Estômago contorcendo em uma dor absurda que vinha sentindo desde a semana passada, quando passou o dia inteiro bebendo como louco sem comer nada, exatamente como tinha feito horas atrás. Depois voltou para a cozinha, contornando o balcão para pegar algo que forrasse sua vazia, uma xícara de café e, claro, torrada com manteiga de amendoim. Morning, papito, disse e sorriu quando seu pai, o homem já de cabelos grisalhos que alcançavam a cintura, sentou na mesa com um jornal na mão e um cigarro entre os lábios. Bom dia, filho, ele resmungou, tedioso como sempre e voz grossa e rouca pelos anos de fumante. Se divertiu muito ontem? Riu sapeca e segurou o prato com torradas em uma mão e 2 xícaras com café em outra, praticamente fazendo malabarismo até chegar na mesa sentando de frente para o pai. Estendeu uma xícara para ele e bebeu da própria, observando o rosto cansado que se parecia muito com o seu, com exceção da barbicha preta no queixo a aliviar um pouco. Me diverti bastante, respondeu e mordeu uma torrada, mas estou meio enjoado, acho que meu corpo velho já quer desistir da farra. Seu pai soltou uma gargalhada, aquela profunda que Rosuke adorava ouvir, então sorriu outra vez enquanto mastigava mais torrada. Já fez alguém chorar hoje? Ele levantava as sobrancelhas em um gesto totalmente provocativo, olhos escuros e puxados brilhando atrás das lentes dos óculos. Rosuke ajeitou a postura, inclinou o queixo para baixo e fingiu estar lendo algum livro, sorrisinho cínico adornando lábios secos. Infelizmente não, mas ainda são só 7h30. Ele gargalhou de novo. 10 coisas que eu odeio em você eram dos muitos filmes que eles assistiam juntos sempre que passavam. O pai dizia que sua personalidade era muito parecida com a de Patrick Verona, e apesar de discordar com veemência, gostava de ser refutado em todos os argumentos que usava. Era divertido e fazia suas noites, as raras em que ele não bebia ou chapava, divertidas. Espero que tenha usado proteção, não quero ser avô agora, no auge da minha velhice selvagem. Ele resmungou, tragando cigarro quase no fim. Aliás, bandas de rock são um poço para a AIDS, sabia disso? Verdade. Rosuke fez pff e um gesto com a mão, desconsiderando o conselho. Eu sou imortal, pai, respondeu. Camisinhas cortam meu barato. Meu Deus. Meu Deus, Rosuke. Seu pai franziu as sobrancelhas, mas não respondeu nada. Apenas amassou o cigarro no cinzeiro e terminou de beber o café. Teve notícias dele? Não, murmurou e terminou a torrada, voz perdendo o ânimo de imediato. Você sabe muito bem o porquê. Não vai tentar entrar em contato outra vez? Ele perguntou com aquele tom despreocupado de sempre que na verdade significava eu quero que você entre em contato. Sabe que ele só escuta você, não é? Pai, eu já disse, não vai rolar. Levantou da cadeira e, para sua sorte, a campainha da loja tocou e Rosuke sabia exatamente quem era. Vou comprar comida chinesa para o almoço, não se preocupe em cozinhar hoje. Eu te chamo quando chegar, vou puxar um ronco depois de resolver um lance. Um lance ouviu contorcer o rosto em uma careta. Rosuke não está metido com aquelas coisas de novo, está? Que coisa? Ixi, espero que não seja tráfico.
De drogas. Né? Riu para ele o riso alegre de sempre e o beijou na testa antes de abrir a porta da sala e correr para a loja, escutando a campainha soar incessantemente em toques de menos de um segundo de diferença. Corpo ainda cansado pela farra da noite passada, praguejando o esforço quando ele parou para respirar, mãos nos joelhos e pulmões parecendo prestes a romper. Precisava parar de fumar tanto, mas não era como se fosse conseguir. Então apenas se repreendia algumas vezes. Hosuke acendeu as luzes da loja completamente vazia, ajeitou os cabelos bagunçados com os dedos e conferiu se não estava com cheiro de sovaco, então correu mais um pouquinho para chegar à entrada, controlando o fôlego só mais uma vez antes de liberar a entrada para a garota esguia que passou como se fosse dona do lugar. Ela olhou ao redor, pose confiante fazendo todos os pelos de Hosuke se eriçarem, inclusive os do saco. A observou umedecer os lábios tentadores. Ah, não é a ex de mim, né? Luz do sol batendo diretamente em sua pele pálida que ficaria com certeza recheada de marcas se conseguisse levá-la para a cama e jogar o longo cabelo preto para o lado fios dele caindo em cascatas por cima do ombro. Que lugar maneiro, ela disse logo após bater os cílios longos nas bochechas sem cor. Vou comprar aquela guitarra vermelha na próxima semana, reserva pra mim? Olhou para onde ela apontou, era uma das mais caras, mas Hosuke pouco se fudia pra isso. Nunca questionava se os clientes tinham dinheiro ou não, contanto que lhe pagassem, então só balançou a cabeça, usando isso como resposta. Cadê meu bagulho? Perguntou e estendeu a mão, o que fez sorrir sem mostrar os dentes. Agiliza aí, Heather. Meu Deus, quando de mim ficar sabendo. Heather deu de ombros e tirou um pacotinho de maconha do bolso, praticamente jogando-o em cima de sua mão. Hosuke o girou na frente do rosto, notando as pequenas bolinhas brancas, camufladas entre as ervas brilhantes como diamantes. Valium é o mais comum, como você pediu. Ela respondeu, resmungou e sorriu outra vez. Mas era um sorriso perverso que Hosuke não conseguiu parar de encarar por ter achado muito sexy. Essa merda é viciante pra um caralho, mas bem menos que o resto que eu tenho. Eu sei. Umedeceu os lábios e guardou o pacote no bolso da bermuda. Eu usava antes, eu só quero relaxar um pouco. Os compromissos com a banda estão ficando sérios e isso me deixa meio acelerado. Mas o que você já é? Heather franziu as sobrancelhas. Esquece. Óbvio que sim, você já está falando igual um cheirador de cocaína. Deu um sorrisinho de graça. Foda. Vou indo, tenho coisas a fazer. Heather disse, então começou a caminhar para a saída, mas Hosuke a segurou pelo pulso e isso a fez virar a cabeça com tanta pressa que os cabelos voaram ao redor do rosto belíssimo. O que foi? Meu Deus. Vem transar comigo essa semana, pediu Degoso. Qual é? Você praticamente me seca com esses olhos do cacete. Meu Deus, Hosuke. Meu Deus, Hosuke. Não! Como deixar de ser tão cachorro, eu penso no seu caso. E então ela foi embora, deixando Hosuke ainda mais empolgado. Estava doido para tê-la pelada em cima do seu tananã e achava que acabaria enlouquecendo tentando convencê-la disso, mas estava disposto a tentar. Foda, difícil assim é sempre a melhor foda. Voltou para dentro de casa e, como planejado, passou o resto do dia só tocando guitarra e chapando com Valium, torcendo para que seu pai nunca mais descobrisse que estava voltando a usar a única coisa que não fazia sua cabeça explodir de tantos pensamentos acelerados. Poxa, Hosuke. Mais tarde naquele dia, depois do ensaio que durou mais tempo que o necessário por conta da nova música que não estava no ponto certo desde a última semana, Hosuke se viu na frente do bar dos pais de Jin outra vez, com tanta gente na sua frente que era quase impossível enxergar o lado de dentro. Era surreal que as coisas estivessem andando para a frente em uma velocidade tão acelerada. Não pensou que o reconhecimento fosse aparecer assim, literalmente de um dia para o outro, sem mais nem menos. Há 2 sábados eram apenas Glitter, uma banda qualquer fazendo shows em lugares pequenos.
mas no domingo, logo depois da matéria do JK explodir no jornal, era um Glitter, uma banda em ascensão com uma política social de molhar calcinhas. Não se achava moralmente correto, mas se as pessoas achavam, então de que valia ficar gastando tão neurônio com isso, ao invés de que com maconha? Só que Hosuke gastava, em alguns raros momentos de reflexão que não duravam mais de 10 minutos. Ele pensava que não poderia ser visto errando, muito menos se dar ao luxo de cometer alguns deslizes. Hosuke sabia que as pessoas idealizariam uma coisa em cima de todos os membros e que ficariam sempre atentas, apenas observando minuciosamente se estariam seguindo as regras estipuladas mentalmente com base em uma moral completamente idealizada, para que então, no menor escorregão, pudessem pular em seus pescoços e torcerem em suas traqueias. Certíssimo. Porra, era um peso muito grande e sua mente estava uma confusão. Queria só curtir o que estava nascendo, mas também queria se torturar e amassar a testa na parede até ela rachar e esguiar o sangue pela tinta branca. O dilema, que na maioria das pessoas causava apenas leve ansiedade e uma dor de cabeça terrível, era como morte para Hosuke, um cara tranquilo com apenas indícios de, como um médico para doidos disse a seu pai uma vez, hiperatividade. Foda-se a hiperatividade, ele nem sabia o que isso significava. A única coisa que ele sabia era que tinha uma enorme facilidade para lidar com situações estressantes, mas que quando finalmente se sentia encurralado, a sensação era esmagadoramente sufocante. Tornava-se incontrolável. Bebida, maconha, cigarro, comida, sexo, guitarra, televisão e todo o resto eram consumidos em um excesso exaustivo. Queria beber, mas também queria fumar, então bebia e fumava um baseado ruim ao mesmo tempo, misturando os dois estômago abaixo. Queria transar, mas também queria comer, então enquanto recebia um boquete de uma pessoa que sequer sabia o nome, abria um pacote de salgadinhos e jogava uma quantidade exorbitante na sua boca, chegando a engasgar tanto pelos farelos na garganta quanto pelos gemidos grossos. Meu Deus, parça, um verdadeiro cachorro. Quando pensou que só passaria por essas crises através de infinitos comas alcoólicos, acúmulo de gordura no coração e surdez por ligar o rádio no máximo, ele estava com contato com seu primeiro calmante, em uma festa ilegal que envolvia rachas de motos aos 15 anos. Se chamava fenobarbital e era basicamente um barbitúrico. Barbitúricos eram usados inicialmente em crises de epilepsia, mas Hosuke nunca se importou com nomenclaturas, não ligava para isso e passou a ligar ainda menos quando, depois de jogar o tesouro pela garganta, relaxou completamente na primeira dose, um simples comprimido branco que fez todos seus pensamentos acelerados desaparecerem em 15 minutos ou menos. No início, Hosuke usava apenas um comprimido e continuou assim por 2 semanas ou 3, sentindo-se na porta do céu. Na quarta, quando começou a suar em excesso e a tremer desesperadamente, percebeu que precisava de mais, então aumentou para 2 comprimidos e assim se seguiu até ele estar tomando quase 5, misturando com álcool e fumo, que com certeza era considerado um milagre para a medicina. O negócio era bom demais, era do caralho. Conseguia transar e se contorcer só no corpo em cima do seu, conseguia fumar sem precisar descer cerveja junto, conseguia escutar música sem gritar de pânico pelo volume no último. Hosuke não queria parar e ele não teria parado se não tivesse uma overdose aos 18 anos, depois de perder a noção de pensamentos e chorar desesperadamente por não reconhecer a própria casa, suor excessivo deslizando como calda de caramelo fervente pelo rosto, nuca e ombros, respiração difícil parecendo murchar dentro do pulmão e endurecer como melado, entupido uma artéria atrás da outra. Depois que seu pai o encontrou inconsciente no chão do banheiro com um vômito escuro espalhado por todo o pescoço e ladrilhos claros, Hosuke nunca mais usou, nem mesmo quando a abstinência pareceu picotar seu cérebro aos poucos e moer seu estômago de segundo em segundo. A morte parecendo uma opção extremamente válida a uma altura do campeonato. Tão pacífica que, por alguns longos dias, Hosuke simplesmente desejou ter morrido naquele dia. A crise passou e ele não conseguia superar recaídas e depressão constante, mas então veio a banda, e com ela esses pensamentos acelerados que não faziam sentido algum.
Lapsos de paranoia em momentos inoportunos, como quando estava assistindo televisão com o pai na semana passada e sentiu uma mão apertada a rodear sua garganta. Passou como um foguete, mas a sensação ainda estava lá, e Rousseau que precisava de alguma coisa para controlar a crise nervosa. Heather apareceu no momento certo, e pelo menos Valium era bem menos agressivo que o fenobarbital, mas não menos útil, porque estava dando conta do problema. Como estava. Acabou minha água. Então, parado de frente para o bar dos pais do Jim mais uma vez, sentiu a necessidade de usar alguma coisa e, de costas para a banda, que perdia tempo olhando, fascinada para o tanto de gente que aguardava o show, Rousseau tirou um comprimido do saquinho branco e engoliu a seco. Saliva grossa, parecendo queimar a língua. Não faz isso. Não faz isso. Em poucos minutos estaria chapado, mas não tão chapado a ponto de não conseguir tocar e sim de conseguir evitar um desastre na guitarra com sua pressa evidente que parecia se intensificar a cada dia. Cara, eles tiraram as mesas? Escutou J.K. perguntar para Namjoon, que balançou a cabeça em um meio termo irritante. Acho que tiraram, não cabe mais, não com tantas pessoas. Vamos entrar, Jimin disse, estão esperando. Jimin tomou a frente e Rousseau que ficou por último, analisando costas flutuantes e vozes grossas. A sensação era de relaxamento e isso era ótimo, mas por outro lado, o som não passava tão puro pelos ouvidos e, é claro, ele precisaria de um pouco de álcool para evitar esse efeito. Então puxou uma garrafa de cerveja de alguém que estava parado perto da porta e deixou que o líquido caísse, amargo direto no estômago, esperando que acordasse um pouco o cérebro atordoado. Quando subiram no palco, Rousseau estava tranquilo. Quando começaram a tocar, Rousseau ainda estava tranquilo. Quando a plateia pulou, gritou e dançou com tanta força que o bar pareceu prestes a cair, Rousseau estava tranquilo. Quando o show acabou e J.K. agradeceu daquele jeito sexy e excitante de sempre, com o corpo suado indo de um lado para o outro no palco pequeno, Rousseau estava tranquilo. Quando colocou a guitarra no ombro para descer e viu Jimin cair direto de cara no chão ao levantar da bateria, Rousseau ainda estava tranquilo. Pelo visto, o Valium era mesmo muito bom. Vamos nos comentários aqui. Meu Deus, chapado demais. Rousseau é muito chapado, mas esse capítulo foi muito bom. Meu Deus, eu fiquei de cara ali no hot, cara. Meu Deus, foi quase o capítulo todo só disso, né? Tipo, e algumas revelações aqui e lá. Então a Heather, eles têm alguma coisa com essa história da bomba, né? Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, não é mesmo? Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Falou!